Racismo, não, o outro é meu irmão. Nesses dias, quando esse tema se torna importante através das lições da história, a gente pensa, mas isso é assunto da sociedade, das pessoas? Será? Quem de fato trata disso de maneira especial é a Bíblia. Por isso eu convido você a ouvir com atenção essa mensagem importante. Aliás, me lembro da grande contribuição de uma frase que o nosso irmão Tim Keller deixou que marcou a minha vida e a vida de tantos outros seguidores de Jesus. Ele disse o seguinte: quando perguntaram a Jesus o que significa amar o próximo, ele deu o exemplo de um homem arriscando a sua vida para dar cuidados caros e materiais e ajudar alguém de uma raça diferente e de crenças religiosas diferentes. Ele concluiu dizendo: vá e faça o mesmo. Você conhece a história do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Então convido você a refletir conosco e fazer diferença. E não se esqueça, multiplique aí o nosso canal, seja também parceiro da IBNU, curta, aperte o sininho, se inscreva no canal e vamos fazer diferença, porque a IBNU é uma comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pela vida, pela oportunidade de, mediante a sua graça e o seu amor, fazer diferença na vida do próximo com o Evangelho. E uma maneira como nós podemos fazer isso é dando atenção à orientação divina, entendendo a sua palavra, entendendo a sua diretriz para todos nós. E nesse momento, então, para fazer isso, vamos dar atenção à palavra de Deus e eu convido você neste momento especial a pensar sobre racismo, não, o outro é meu irmão. Estamos aqui num momento especial, nessa semana muita gente estava se lembrando do discurso do pastor batista, Dr. Martin Luther King, lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos, e naquele momento ele fala, da grande anseio do seu coração. Vai chegar o dia que o seu sonho de que todo mundo vai poder conviver em paz, independentemente de questões raciais. Estamos também agora, entrando neste mês de setembro, quando a gente lembra de maneira muito especial daquilo que envolve a independência do Brasil, nessa experiência de gente de tudo quanto é lugar do mundo convivendo dentro de uma nação, o Brasil também sendo libertado da sua condição de colônia. Tudo isso nos leva a pensar sobre esse tema que é relevante nas Escrituras e é relevante na realidade de hoje. E a gente pergunta, será que temos na Bíblia, na palavra de Deus, alguma orientação mais nítida sobre isso? Então vamos ver o que a gente pode aprender quando lemos Amós capítulo 9. Amós, o profeta de Deus do Reino do Norte, do 8º século a.C., nos diz o seguinte no capítulo 9. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada, ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate, vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o
Senhor dos exércitos, ele toca na terra, ela se derrete, todos os que nela vivem pranteiam, ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor, eterno é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhor do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor, pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo. Como o trigo é abanado numa peneira, e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do seu povo morrerão à espada, todos os que dizem a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará. Depois, verso 11, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Impressionante a mensagem de Amós. Olhando para esse texto tão importante e valioso para nós, a gente pode observar que Amós apresenta para a gente assim o juízo de Deus no momento de crise muito séria do Reino do Norte. Então nós temos lá no capítulo 1 e 2, uma série de palavras de juízo de Deus que passam por Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Depois os juízos contra Israel do capítulo 3 até o 6 e do 7 em diante os sinais de juízo. Quando a gente chega nesse capítulo 9, nós temos até o verso 10 o Senhor aparecendo junto ao altar para trazer essa palavra forte que a gente acabou de ler, e a promessa de restauração aparece no capítulo 9, do verso 11 até o verso 15. O que é que a gente encontra nesse pequeno livro dos profetas menores aqui? Amós era um profeta da cidadezinha de Tecoa, perto de Jerusalém. Ele sai do reino do sul e vai profetizar no reino do norte. Ele vai pegar a época em que nós temos o Jeroboão II como rei em Israel, e no sul Uzias era o rei, e vai profetizar entre os anos 760 e 750, e vai trazer a palavra de Deus, do Deus de justiça, e você vê que o texto é forte, dizendo para eles, olha, não adianta vocês ficarem falando que não vai acontecer nada, não adianta vocês ficarem falando que vai ficar por isso mesmo, porque nós vemos muita injustiça na época de Amós, a gente vê uma opressão, a gente vê gente com atitude desonesta, com enriquecimento criminoso e uma espécie de luxo em cima de gente necessitada que é explorada de maneira realmente contra as diretrizes da lei, de uma maneira corrupta, e Amós pega forte em relação a isso e diz, olha, Deus vai trazer o julgamento. E por isso, quando a gente lê do verso 1 ao verso 10, é interessante que isso aparece ali, começando a partir do altar, E aí, depois, Deus vai dizer, olha, mas a coisa não termina com o juízo divino, que aliás vai cair sobre Israel com a invasão dos assírios, que destroem o reino e a cidade de Samaria no ano 722 a.C.
e a palavra de Amós se cumpre, muito depois da sua profecia. Mas o interessante é que também a gente vai ver uma palavra de esperança e de promessa, dizendo, olha, apesar disso, a bênção de Deus vai voltar. Deus vai reconstruir a tenda caída de Davi, mostrando que a sua aliança com Davi permanece. Aliás, isso vai ser lembrado lá em Atos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. E também a gente vai ver que o que acontece aqui envolve uma bênção que atinge o povo de Israel. Você vê que o livro termina dizendo, eu vou plantar Israel de volta na sua terra, para eles não serem mais desarraigados, e a bênção estará sobre ele. Mas também o texto menciona que Deus vai abençoar todas as nações, conforme a gente pode ler nesse capítulo, e a expectativa positiva aparece aqui nesse cenário, que envolve esse ambiente de um povo que conhece a Deus, que tem essa relação particular, e o Deus que é o Deus do universo, o Deus de todas as nações, o Deus que é o Senhor de toda a terra. Essa discussão envolve aquilo que a gente conhece, que é uma questão importantíssima, que é a discussão, que é um grande desafio que acompanha não só os profetas bíblicos, mas acompanha o pensamento humano, que a gente fala a discussão entre aquilo que a gente chama de particularismo e universalismo. Quer dizer, nós temos em todos os aspectos da vida a experiência de uma realidade particular, específica que está diante de nós, e a realidade de uma experiência que aponta para essa totalidade do mundo. É interessante que a discussão bíblica aparece aí. Como é que pode um Deus que se revela na história a um povo específico, dentro de um ambiente, de uma língua, de uma cultura, ser o Deus de toda a terra, o Senhor do universo, acima do tempo e do espaço? Então, toda a dinâmica da Bíblia vai nessa direção, Como é que a gente se desloca, do ambiente limitado e particular para o elemento geral que diz respeito a toda a experiência, e vamos assim ser direto, diz respeito a todo mundo. É interessante que na história, não só da fé, mas na história do pensamento, quando a gente observa a própria filosofia grega antiga, a preocupação que existia, porque assim como no mundo antigo, do ponto de vista religioso, havia aquele pessoal que cada um acreditava no seu Deus particular, e a pergunta é, se nós temos uma religiosidade particular em cada povo, existe de fato um Deus que engloba tudo? Esse é o assunto que vai ter força em toda a revelação da Bíblia hebraica. Na filosofia, uma coisa meio parecida surgia, tanto é que a filosofia grega antiga ela começa exatamente discutindo esse chamado problema metafísico, qual é a causa primeira, qual é o elemento por trás de tudo. Existe uma coisa chamada re, existe um logos, que é o fundamento último da realidade. Então, tudo isso, os grandes pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, são aqueles que caminharam na direção de tentar estabelecer um jeito de pensar que explicasse para a gente todos os particulares dentro de uma realidade geral. E é interessante que mais tarde o pensamento vai nessa direção. Nós vamos ter muitos filósofos, e no tempo mais recente, especialmente no ambiente alemão, com estudiosos como Hegel, como Kant, eles exatamente tentaram fazer aquilo que era a discussão da experiência, aquilo que deu origem ao empirismo e a discussão do racionalismo, e integrar num ambiente chamado iluminista, num ambiente onde a gente conseguisse assim, ter uma espécie de explicação geral que coordenasse toda a realidade. Ou seja, como é que a gente lida com a importância do particular sem desaparecer e ser dissolvido numa unidade geral, e como é que a gente não se perde nessa particularidade sem chegar ao todo. Essa discussão ela está presente na história da fé e na experiência antropológica humana. E por isso aqui a gente chega nessa questão que tem a ver com a realidade da discussão étnica e racial que
adquiriu contornos muito significativos e importantes no nosso tempo recente. A questão é, existem diferenças antropológicas? Claro que sim. Existem diferenças culturais, existem peculiaridades e referências de identidade de certos grupos? Com certeza nós temos. Mas qual é o lugar disso? Por que, desde os tempos mais antigos, os grupos específicos, né? Veja, os gregos antigos diziam que todo mundo que não falasse grego, talvez aí um desconto para quem falasse latim, mas os demais povos, o que são eles mesmos? Eles falam um monte de coisa que ninguém nem entende, então eles somente falam bar, por isso eles são bárbaros, né? Ou seja, gente de discurso incompreensível. Então, quer dizer, existe um desprezo. O Novo Testamento vai trabalhar com essa questão. Olha, em Cristo agora não há judeu, nem grego, não há bárbaro, não há cita, né? Toda essa questão. Então, a história humana é uma história marcada por algum nível explícito e direto de racismo, de escravidão, de opressão, que é uma realidade que atinge até o nosso tempo. Interessante que no Egito, eles apresentam, né, nas suas, vamos dizer, na sua iconografia que aponta o passado, essa diversidade racial que você pode ver na figura apresentada aí, né, nesse grande ambiente do desafio das diferenças, né? E se agora, nesses dias, a gente está lembrando, né, da importância do pastor batista Martin Luther King no seu trabalho, né, em favor de uma sociedade de paz sem racismo e sem essa diferença totalmente inaceitável entre as pessoas, e pensando também sobre a realidade da independência brasileira, e aí lembrando que, olha que coisa interessante, que a identidade do povo de Israel no Antigo Testamento vem exatamente de um conflito de natureza étnica. Os israelitas, diferentes dos egípcios, foram escravizados, maltratados, sofreram uma grande opressão e são libertados do Egito por Deus, e a sua identidade surge aí. Você pode ver até, né, que eles, enquanto escravos, estavam lá trabalhando, fazendo tijolos, né, como diz o livro de Êxodo no capítulo 1, e você pode contemplar como é que era essa realidade na prática. Pensando sobre esse assunto, né, a gente vê como é que isso aparece e surge uma questão assim curiosa e interessante. Como é que é essa história? Mas não é a própria Bíblia que fala algumas coisas meio controvertidas assim, dizendo, israelitas, vocês não se misturem com os outros povos. Não é a Bíblia que critica os cananeus, os amonitas, os moabitas, os outros povos? Será que não é exatamente essa ideia meio que separatista que acabou trazendo até para o desdobramento da cristandade e para o monoteísmo de modo geral, essa atitude meio radical de bater pesado contra o diferente, e especialmente no aspecto étnico e racial? Não é verdade que muitos dos ambientes onde se afirmava a fé cristã foi praticado racismo e escravidão com base na etnia de maneira até mesmo vil e inaceitável? Pois é, e aí é que a gente vai ver como é que essas coisas são mal entendidas, e quando a gente olha e estuda o texto bíblico com mais atenção, a gente vai entender o que está presente no próprio texto. Vamos dar uma olhada? É interessante a gente observar que no mundo antigo não havia esse conceito de raça que nós temos na tradição atual do nosso pensamento, que se desenvolveu muito a partir do século XVIII, XIX, até pela maneira meio inadequada de abordar os estudos biológicos, né? Essa situação de raça trouxe para a gente o que a gente chama de uma afirmação deturpada de identidade. Como é que a gente vê isso? Olha que coisa interessante.
Ainda que Israel seja visto como uma identidade, né, do povo, existe uma coisa que é o povo de Israel, existe uma coisa que são os outros povos. Eles têm diferenças culturais, linguísticas e religiosas. Mas veja que o povo de Israel na Bíblia, atenção, não é uma unidade racial. Olha que coisa interessante, quando nós lemos o foco bíblico, Êxodo 12:38 diz o quê? Atenção, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Ou seja, os israelitas saem do Egito, e como o Egito é um império opressor, vários outros povos saem no meio, uma multidão de estrangeiros. E muito provavelmente, grande parte deles acaba crendo no Deus de Israel e acaba entrando nessa comunidade de Israel. Veja que Jacó, por exemplo, teve 12 filhos, e os seus filhos se casam com mulheres que, claro, o povo está em formação, elas têm que ter uma outra origem. O próprio José, né, é filho aí ele se casa com a filha do sacerdote de On, né, a famosa Azenate, né, do sacerdote Potífera. Então ela, na verdade, é egípcia. Então veja que não existe um conceito racial. A distinção que se fazia no Israel antigo era uma distinção de ordem religiosa. Nenhum povo era considerado um problema ou uma ameaça por causa da sua raça, mas por causa dos conceitos distintos em relação à fé e em relação à maneira de entender o sagrado e de articular a ética na sociedade. Nesse sentido, sim, há uma crítica bíblica muito forte contra os procedimentos que estavam destoando daquilo que envolvia a proposta monoteísta do Deus que se revela a Israel. E olhando na sequência, olha que coisa interessante. Diz ainda o Êxodo 23:9, não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito, mesmo tendo eles sofrido no Egito. Aqui o aviso de Êxodo é que eles tivessem uma atitude de misericórdia para com os egípcios. E ainda o texto vai prosseguir, né, como nós vimos aí em Amós. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, ainda mais por 4, não anularei o castigo, vende por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Olha que coisa interessante. Aqui chama a atenção como Deus está dizendo o seguinte, olha, o que nós vemos dos problemas entre Edom e Moabe tem importância para Deus, ou seja, Deus não se incomoda só com os problemas dentro de Israel, ou seja, não existe um particularismo no sentido radical do termo. E ao mesmo tempo é interessante que na lista das nações que não têm aliança com Deus, o julgamento virá, mas na fila também estão Israel e Judá. E é interessante que o julgamento cai sobre Israel, porque, olha que coisa, vale a pena repetir, a gente vê aqui, porque eles vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Veja como o texto bíblico é construído de uma maneira para a gente entender que não há uma proposta de rejeição racial de um tipo ou de outro. Talvez você já ouviu as coisas absurdas de dizer, não, porque o descendente de Noé, o filho de Noé, Cam, ele era africano e por isso os povos africanos sofreram tanto, porque caiu uma maldição sobre eles. É um raciocínio completamente absurdo. Como também dizer que a marca de Caim tem a ver com algum tom de pele não faz o mínimo sentido. A marca de Caim é uma proteção que Deus faz com a sua graça para que ele não seja morto. E a maldição de Cã não cai sobre nenhum lugar da África, cai sobre Canaã. E tem a ver com a conquista dos israelitas sobre a terra de Canaã, ou seja, na história foi praticado racismo contra africanos sem nenhuma base bíblica adequada. E é interessante que quando a gente lê mais para frente, olha o Salmo 86,
que espetacular, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão teu nome. De novo, as nações que tu formaste, ou seja, Deus não é um Deus israelita, é um Deus único que se revela a Israel. É um Deus que faz aliança com Israel, com uma proposta missiológica de ser bênção para as nações. Israel não é uma finalidade em si mesmo, é um povo com uma responsabilidade missional peculiar e extraordinária. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. E prosseguindo, no mesmo tom do Salmo 86, a gente lê Atos capítulo 17 e lemos o quê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atenção, de um só fez ele todos os povos. Racismo não, o outro é meu irmão. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Diante desse cenário, agora vamos voltar a atenção de novo para o texto de Amós. Veja, quando Deus está falando do julgamento que cairá sobre Israel, sobre o Reino do Norte, aí vem aquela coisa que todo mundo pensa, né? Peraí, mas a gente é diferente, nós somos seguidores de Jesus, nós temos aliança com Deus, nós somos parte do povo de Deus, é isso e aquilo. E então surge um perigo, assim, numa postura de que a gente é detentor de algum direito de primazia, né? A gente de alguma maneira se acha, né? Eu acho impressionante como cada grupo religioso na história sempre de alguma maneira está querendo dizer eu sou o mais lindo, né? Eu canto melhor, eu estudo mais, eu faço melhor a missão, eu sou mais fiel na doutrina, eu sou muito mais prático do que os outros que ficam só falando. Então cada um fica olhando no espelho e dizendo, puxa, como eu sou maravilhoso. Esse caminho é problemático. Eu acho interessante que esse tipo de orgulho, vamos dizer, de estar no centro da ação divina, ele surge no Israel antigo, ele surge na história da própria cristandade, e olha só o que Deus diz. Israelitas, vocês acham que vocês são grande coisa, né? Ah, sim, porque o Senhor tirou a gente do Egito. Ok, vocês não são melhores do que os etíopes, que estão lá abaixo do Egito, declara o Senhor. É verdade que eu tirei Israel do Egito, mas quer saber a verdade mesmo? Todos os povos que andam pela terra fazem isso debaixo da minha supervisão e da minha ação soberana. Ah, sabe os filisteus, que vocês nunca foram muito ligados neles, sempre foram um problema? Eles saíram de Caftor, que é o nome antigo de Creta, né, e fui eu que fiz eles saírem de lá. E os arameus, que estão lá na parte nordeste, perto de vocês, né, na antiga região de Aram, atual Síria, pois é, eles vieram de Kir, e fui eu que fiz esse movimento. Então, o Senhor dos Exércitos tem todo o poder, todo o domínio dessa situação. E aí o que a gente entende? Exatamente a tentação da primazia, que tantas vezes se transforma em idolatria e opressão. Esse tipo de comportamento, portanto, é rejeitado. Deus está dizendo, não adianta vocês acharem que o particularismo de vocês de algum tipo é motivo de construção da sua identidade para de alguma maneira achar que você é superior aos outros. Eu acho impressionante esse mecanismo de insegurança sociológica, antropológica, de certos grupos humanos na sua história quando eles precisam se sentir superiores aos outros para justificar a sua maneira de lidar com o próximo que não faz parte
da ética bíblica. E eu acho interessante que esse tipo de comportamento a gente vê. Se os israelitas eram orgulhosos e achavam o máximo, veja o que acontece no ambiente romano quando a gente lê o texto de Atos, né? A gente chega lá no capítulo 16 e diz o texto, e levando-os, no caso Paulo e Silas, aos magistrados, o que eles disseram? Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Quer dizer, o que esses judeus estão achando que estão fazendo com as suas ideias diante de nós, romanos, mais importantes e superiores? Todo esse tipo de postura é problemática e não tem apoio na orientação divina. Então a gente pergunta, mas espera aí, Saião, então no fundo todo mundo é igual, todo mundo está na mesma situação, mas a Bíblia não diz que Deus escolheu Israel? Não é verdade que tem um povo que em certo contexto está numa situação mais favorável que o outro? Como é que funciona isso? É verdade, mas veja bem como o foco bíblico vai numa outra direção. Vale a pena a gente olhar, por exemplo, quando Deus escolhe Israel, não diz, israelitas, vocês estão de parabéns porque vocês são o cara. Vocês fizeram realmente, olha, passaram aqui no teste, no último vestibular entre os povos, vocês se classificaram de maneira especial. Olha que coisa curiosa, em Deuteronômio 7, a Bíblia vai dizer o seguinte, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Que coisa interessante e importante e valiosa para a gente entender aqui. Então, aquilo que significa uma separação na Bíblia, aquilo que significa uma escolha, não tem o propósito de sublinhar qualquer aspecto diferenciado de um povo, não tem nada a ver com uma pretensa superioridade moral e intelectual de qualquer natureza, tem a ver simplesmente com a mão poderosa e sábia de Deus, que age de maneira imprevisível para construir a sua história de redenção. E é interessante isso, porque de fato os israelitas no mundo antigo, quando você vê os antigos egípcios, que foram os que os dominaram, né? Os antigos assírios, os babilônios, os persas, os gregos, Roma, os israelitas não eram grande coisa de fato, e Deus age na sua história de redenção entre aquilo que ele chama de um menor dos povos. Esse caminho perigoso é rejeitado. E, curiosamente, nós temos, lamentavelmente, uma caminhada de opressão, de racismo, de prejuízo étnico de todos os tipos nos tempos recentes. Na verdade, é a história antiga. Preste atenção, escravidão, e escravidão até com base numa etnia diferente, é uma realidade que nunca deixou de ser praticada na história humana. Aliás, só a civilização de influência cristã que questionou esse tipo de prática. Você vai encontrar na história das Américas, né, os povos poderosos aqui escravizavam os menores. Se você for ver o que acontecia no ambiente dos astecas, dos maias antigos, um negócio muito assustador. Você vai ver essa realidade num contexto africano, tanto internamente, como até não faz tanto tempo tivemos um conflito terrível entre Hutus e Tutsis, que gerou um genocídio impressionante, como com a escravização tanto dos povos islâmicos que escravizavam africanos, quando também das potências coloniais europeias que fizeram o que nós sabemos que aconteceu na história brasileira, para nossa tristeza, e também na história das Américas de modo geral. A mesma coisa aconteceu na Ásia, com diversos povos, grupos de todo tipo,
tivemos atrocidades recentes feitas na Segunda Guerra, tanto na Ásia, que atingiu lugares como Coreia, como China, de maneira assustadora, por um regime militar muito absolutista e imperialista no Japão, os desastres que aconteceram na Alemanha com a ascensão do nazismo, trazendo à tona esse racismo tão forte na Europa, que deu origem ao que aconteceu no Holocausto, que foi um genocídio com base no elemento racial, e os desdobramentos presentes no mundo todo. Até hoje, em diversos lugares, inclusive no Brasil, tem gente que é prejudicada por causa da sua aparência, etnia e assim por diante, né? E, portanto, merece a nossa atenção, de fato, os movimentos pacíficos em favor da paz, em favor de uma convivência contra todo tipo de opressão, de discriminação e de racismo. E vale lembrar, por exemplo, no movimento do Dr. Martin Luther King, o apoio tão extraordinário de gente como Abraham Heschel, que era da comunidade judaica, e os dois ali fizeram um trabalho especial para o benefício dos direitos civis, que teve impacto na experiência norte-americana e que influenciou muita gente no mundo, como Desmond Tutu e a luta contra o apartheid na África do Sul e, por consequência, outros lugares. Então, tudo isso chama a nossa atenção e é importante, né, a gente ter uma sensibilidade, uma postura de justiça e de perspectiva bíblica, já que até nós estamos pensando nesse mês de comunhão, de relacionamento entre as pessoas da fé, e o relacionamento de amor ao próximo, é necessário considerar essa questão. Agora, olha que coisa interessante. Esse tipo de escolha de um elemento particular para se elevar acima dos outros, em nome de uma cultura, de uma etnia, de um determinado povo, é algo que você vai vislumbrar com muita clareza quando você lê o Apocalipse. Olha aqui, quer ver uma coisa interessante? Lê Apocalipse 13. Você vai ver essa ideia da opressão contra cada nação na história da redenção. Diz o texto em Apocalipse 13, verso 6, falando da besta, que ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Aqui no Apocalipse você tem a besta que emerge do mar e da terra, envolvendo poder político e poder religioso, e que luta contra o povo de Deus, né? Aqui você vê a referência, né? Os que habitam nos céus contra Deus, o seu nome, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Atenção, foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Tá vendo que coisa interessante? Essa supremacia. E essa era a ideia que os antigos romanos tinham. Tá vendo? Nós somos dono do mundo. Então, quando o Apocalipse fala de toda tribo, povo, língua e nação, está confrontando aquilo que o antigo Império Romano tinha na cabeça, que toda tribo, povo, língua e nação tinha como seu destino exatamente baixar aí a sua fronte diante de Roma, reconhecer o domínio de César. Aliás, se houve César, né, se houve Kaiser, se houve Czar, são todas derivações do mesmo pensamento de um absolutismo de um determinado povo que se julga dono do mundo. E olhando para as Escrituras, para essa realidade do Apocalipse, olha que coisa interessante. Palavra de juízo e salvação surge voltado para toda nação, quando a gente vai ver aqui o caminho como isso se desdobra para a missão. Então vi outro anjo que voava pelo céu, Apocalipse 14, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água.
Que coisa interessante, extraordinária a gente vê que aqui aparece, né, a chegada do Evangelho. Então, em grande parte, o Evangelho é essa grande libertação da parte de Deus contra toda proposta de um determinado indivíduo, grupo que quer se colocar numa posição que só pertence a Deus. É interessante que o faraó era visto como divindade. E o faraó que oprime os povos é que oprime os israelitas. E eles vão se libertar exatamente disso. Então, essa prepotência que pega qualquer particularismo, eleva a condição de universal e pretende dominar todo mundo. Então, é uma coisa impressionante. Qualquer coisa, característica cultural, língua, gênero, raça, aparência, postura que tente se elevar além do que lhe é pertinente, certamente entrou nesse caminho de opressão, de rejeição do tratamento devido ao próximo. O Evangelho chega trazendo a sua palavra de salvação indistintamente. É forte a palavra de Gálatas 3, quando Paulo vai dizer, olha, que para Deus, na sua salvação, ela se volta para homens, para mulheres, ela se volta para escravo, ela se volta para livres, ela se volta para judeus e gentios, ela atinge bárbaros, romanos, todo mundo todos são alvos de igual modo da graça e do poder libertador do Evangelho. Por isso que a gente vai dizer, nenhum tipo de opressão, discriminação, racismo não, o outro é meu irmão. Olhando na sequência, nós vamos ver que o texto bíblico vai mais longe. A gente olha Apocalipse 5, você vai ver a celebração da redenção. E o interessante nessa celebração é que eu acho tão espetacular porque não desaparece a identidade. É tão bonito. Deus fez todos os povos, tanto asiáticos, africanos, caucasianos, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, com a sua peculiaridade, fazem parte dessa grande criatividade divina. E então a gente vê, né, aqui que o amor abraça gente de toda a raça. Não fica. E olha que coisa interessante Apocalipse 5. Enquanto no Império Romano todos os povos precisam ficar subordinados a César e até passar por um processo de que eles tinham que ser devidamente, já tinha acontecido isso, devidamente helenizados, devidamente latinizados, né? Eles precisam ser incluídos na nova forma de entender as coisas que se pretende superior. Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, havia o costume na ágora, nas cidades greco-romanas, de vender de tudo ali naquele mercado. E vendia-se gente, vendia-se escravos de povos, entre aspas, inferiores e conquistados e dominados. E aí, o Senhor, Cristo Jesus, o Senhor, comprou para Deus a gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste o quê? Reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Que coisa impressionante! Que coisa extraordinária a história da redenção que de fato faz do outro meu irmão. Tenho ficado muito feliz na minha vida, tendo experiência em tantas culturas do mundo e visitado gente de dezenas de países, e realmente é maravilhoso você encontrar com uma pessoa que não tem nada a ver com você em termos de história, de cultura e de língua, e você perceber que em Cristo Jesus você está aproximado como um irmão, que você sente isso no coração. Nada tão extraordinário do ponto de vista dessa comunhão plena, como experimentar o fato de que alguém tão diferente, de fato, é seu irmão a partir do Calvário. E é impressionante a gente ver que a gente entende agora aquilo que tanta gente quer saber:
Qual é a nossa identidade? O que vale realmente? Ah, não, eu sou brasileiro. Ah, não, eu sou europeu. Não, eu sou asiático, eu sou africano, eu sou americano, eu sou australiano. O que pesa? O que define quem nós somos? Interessante. A identidade nossa em Cristo Jesus, ela não é fechada na nossa etnia. Ela não é fechada na nossa cultura. Isso tem o seu papel, o seu lugar e faz parte daquilo que somos, mas não é isso que nos define. Então a identidade, ela é descoberta em Cristo, no Evangelho. Por isso é que nós somos não só irmãos no sentido de sermos criados pelo mesmo Deus, mas mais do que isso, somos mais do que irmãos por causa da nova criação. Então é encontrar-se em Deus através de Cristo. Aquele pessoal todo escravizado pelo domínio romano, agora eles entendiam que o Senhor do Universo os amava e que Cristo tinha morrido como alguém que sofreu na mão dos romanos como eles, já que os romanos, através do governo de Pôncio Pilatos, mataram a Cristo Jesus. E, portanto, isso envolve uma mudança de autoestima e envolve aquilo que é tão significativo, que é achar o propósito da vida. Quando a gente quer saber quem essa pessoa de fato é, ele precisa resolver isso diante dele mesmo, diante do próximo, diante da vida. E o Evangelho traz isso de maneira muito especial. Olha lá o que a Bíblia vai dizer para nós, aquilo que vem da carta de Pedro: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Uma frase que Deus tinha definido a identidade do povo de Israel e que agora entra para os descendentes espirituais de Israel para definir a sua identidade agora. E para quê? Não para que eles falassem, puxa, que legal, agora eu sou uma pessoa que faz parte do povo de Deus, eu vou botar minha foto mais alta lá no quarto. Não, para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês, especialmente nesse mundo de opressão e desprezo, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, que coisa extraordinária descobrir isso. O que vamos ver? Que o grande triunfo do reino de Deus aparece quando o outro que vem de outra nação se torna meu irmão nesse reino que se propaga através da poderosa ação e da mão do Senhor na história. Por isso Apocalipse 11:15 vai dizer que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Que Apocalipse 11:15 vai dizer para a gente que coisa, Roma parecia poderosa e dominante, mas o reino do Senhor no Apocalipse vence o Império Romano e todos os reinos desse mundo. Portanto, nós não podemos construir nossa identidade e definir quem nós somos a partir da nossa particularidade, para de alguma maneira nos sentirmos superiores e de alguma forma afrontarmos o próximo, que é imagem de Deus e amado por Deus, tanto quanto nós somos. Então, diante disso, hoje nós devemos celebrar, essa união e saber que aquilo que nos torna diferentes não é desafio nenhum para que juntos, em união, contra qualquer racismo e discriminação, caminhemos juntos com total comunhão e na direção da missão do reino, que vencerá todo tipo de confronto contra Deus, abençoando gente de cada nação. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Amém.